Minha irmã tentou me matar e minha família riu. Agora todos veem quem ela realmente é. Minha irmã narcisista tentou acabar comigo, e minha família simplesmente levou como uma brincadeira. Agora todos começam a perceber o quanto ela é perturbada. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos quase chegando a 1000 inscritos e sua ajuda é super importante. Clique agora e faça parte da nossa comunidade. Então, para contextualizar, eu sou a segunda mais nova de 5 filhos. Meus irmãos mais velhos são 2 homens e uma irmã, que chamaremos de X para os propósitos deste relato. X e eu temos uma diferença de 5 anos, e, por isso, nunca tivemos aquele vínculo fraternal que normalmente se espera entre irmãs. Durante toda a infância, eu era sempre um peso para ela. Cada vez que chegava a minha vez de escolher o filme da família, ou qualquer outra coisa, ela fazia questão de ficar irritada. A razão? Ela apresentava problemas de controle desde os 9 anos de idade. Então, imagino que você já saiba para onde isso vai levar. Atualmente, tenho 18 anos, prestes a fazer 19, e X completou 24 no começo deste ano. O namorado dela, Y, pediu sua mão em casamento durante um dia de praia em família, em junho. Foi um daqueles pedidos cinematográficos, com letras brancas enormes e pétalas de rosa espalhadas antes de todos chegarmos. Ela ficou radiante, aceitou imediatamente, e meus pais, junto dos meus irmãos mais velhos, vibraram de felicidade. A mais nova da família tem apenas 4 anos, então não acho que tenha entendido bem o que estava acontecendo. Agora, vamos ao drama. Desde o pedido de casamento, X mergulhou completamente no modo Bridezilla. A pedido da minha mãe, ela me colocou como dama de honra. E assim, fui arrastada para todo o inferno que isso envolve. Até agora, estas foram as exigências que minha querida irmã fez. Todas as damas de honra devem pagar seus próprios vestidos. Um vestido de $300, na cor rosa blues, além de sapatos, cabelo e maquiagem. Todas devem comparecer a absolutamente todos os eventos do casamento e da despedida de solteira, incluindo A. Um dia de espada despedida de solteira, $800 por pessoa. B. Um final de semana em Toronto para despedida, hospedando-se no Fairmont Hotel, cerca de $1000 apenas para o hotel. C. Todos os compromissos relacionados aos vestidos, mesmo os que sejam apenas para a noiva. As alterações são por conta de cada uma, além dos $300 do vestido, cerca de mais $300 em ajustes. D. Qualquer evento ligado ao bolo de casamento, buffet, local, etc., todas devem participar. Para as degustações de bolo e comida, cada uma precisa pagar $25. Os convidados e todo o cortejo precisam pagar $150 para reservar o lugar. E os presentes devem ser obrigatoriamente dinheiro, cheque ou escolhidos na lista de presentes oficial. Ela mantém uma planilha de quem dará o que e já avisou que devolverá tudo que não estiver na lista ou não se encaixar no tema. Minha mãe diz que é ansiedade de noiva. Eu digo que é apenas minha irmã tentando controlar absolutamente tudo, porque ela decidiu casar em dezembro, em uma estação de esqui. Enfim. Imagino que, se as pessoas se interessarem, eu posso ir atualizando com o que for acontecendo. Obrigada por ler. Edit 1. Percebi que não incluía a parte do controle. Minha falha. Aqui está. Todas as damas de honra precisam fazer tratamentos de cabelo e pele a cada 6 semanas para garantir perfeição nas fotos. Tudo do bolso de cada uma. Quem tem tatuagens deve escondê-las. Nossos vestidos cobrem até o pescoço, tornozelos e pulsos. A noiva quer ser a única mostrando tatuagens e cabelo colorido. Ou tingimos os nossos de uma cor natural, ou usamos peruca, também por nossa conta. Os vestidos só existem nos tamanhos 0 a 10. Quem não se encaixar deve emagrecer. Eu visto 12, e minha irmã já começou a me chamar de gorda. Chegou ao ponto de me mandar, pela Amazon, um livro sobre dieta cetogênica. Nenhum fornecedor pode se comunicar diretamente com ela ou o noivo. Tudo deve passar por nós. Ela até criou um e-mail, sobrenome mais Wed, do qual todas temos a senha. Não podemos sequer perguntar se algo está certo, devemos simplesmente saber. Isso enlouquece minha mãe. Precisamos lembrar os convidados de que devem pagar o depósito de $150 para garantir presença. Sem isso, não entram. Também devemos confirmar se eles compraram da lista ou a quantia em dinheiro que darão. Edit 2. Vocês estão me fazendo perceber que minha família não é normal. Vou procurar terapia na universidade e ver se consigo me mudar para a residência estudantil mais cedo. Agradeço a pessoa que me mandou mensagem privada alertando sobre tirar minha mãe da minha conta bancária e garantir documentos como certidão de nascimento. Vou fazer isso assim que conversar com o banco. Mandei mensagem para minha mãe, do trabalho, perguntando se meu pai e eu poderíamos conversar enquanto X estivesse na casa do noivo. Quero mostrar este relato a eles, para que entendam de onde estou partindo. Edit 3. Vou me afastar um pouco desta conta alternativa, porque muitos de vocês têm razão, isso não é normal. O relacionamento da nossa família nunca foi normal. Liguei para minha tia, que também é minha madrinha, enquanto trabalhava. Ela acha que minha mãe enlouqueceu. Conversamos bastante, e ela me incentivou a falar com meus pais, não apenas sobre o casamento, mas também sobre o favoritismo que sempre existiu desde a infância.
Ela já está de prontidão caso a situação piore. Meu turno acaba em algumas horas. Depois disso, vou para casa, arrumar uma mala rápida e deixar com minha tia antes de conversar com meus pais. Comentários relevantes. No fim, ela terá que aceitar que finanças são determinantes, e que, se não voltar à realidade, afastará as pessoas de participarem. É o que tento dizer, mas ela não escuta. O noivo dela ganha mais de 120 mil por ano como profissional de tecnologia, e ela, como contadora, recebe 100 mil. Para eles é fácil arcar com isso. Diga a sua mãe e irmã que não participará até que alguém arque com seus custos. Minha mãe insiste em manter a paz mesmo com minha irmã sendo uma verdadeira arpia. Espero que o noivo desista. Ele não vai. Ele gosta justamente do temperamento dela. É um homem muito calmo, e eles combinam. É o único capaz de acalmá-la. Perguntaram como a família dele reage à ideia de taxa de entrada para o casamento. Segundo eles, isso é normal em famílias italianas. Mas descobri que não é. É insano. O problema é que eu não consigo bancar isso sem me endividar com empréstimos estudantis. Os juros estão em 26%. Tenho medo. Muitos sugeriram que eu diga claramente à minha mãe, não tenho condições financeiras para ser dama de honra. Se minha irmã quiser, que me inclua apenas como convidada. Aliás, ela terá 13 damas de honra, 12 mulheres e um homem, para combinar com os 13 irmãos de fraternidade do noivo. Se eu desistir, 2 rapazes terão que entrar juntos. Deixe que entrem juntos. Conversei com minha irmã sobre tudo. Ela disse que é meu dever, como irmã, juntar dinheiro. Meus pais já estão gastando quase 100 mil dólares no casamento, então não podem me dar 2 mil para minhas despesas. E minha faculdade custa 17 mil por ano. Decisão bizarra dos meus pais, investir 100 mil no casamento, mas deixar uma filha pagar a própria faculdade. Minha irmã fez faculdade? Eu pediria que pagassem minha matrícula em vez disso. Se podem gastar 100 mil, o que são mais 2? Atualização, parte 1, uma semana depois. Antes de mais nada, quero me desculpar pela demora em trazer novidades. Meus pais tinham combinado de conversar comigo naquela noite, mas minha mãe disse que não estava se sentindo bem e foi dormir cedo, por volta das 18 horas. Esse mal-estar durou alguns dias. Logo em seguida, ficamos ocupados ajudando minha irmã a se mudar para a casa do noivo e, quando tudo se estabilizou, meus pais simplesmente esqueceram que havia algo importante a discutir. Deixaram o assunto de lado. Só conseguimos ter a conversa há 2 dias, e eu precisei de um tempo para assimilar tudo. O que descobri foi que meu pai não sabia a história toda. Ele achava que só teria que pagar o vestido da minha irmã e uma parte do casamento ou da lua de mel. Segundo meus pais, meu pai conferiu os registros do banco e confirmou que eles estavam montando contas de 25 mil dólares para cada um dos filhos. A regra era clara, ao completarmos 19 anos e entrarmos na faculdade, esse dinheiro seria nosso, para usarmos como quiséssemos. Eu acabei de completar 19, e meu pai já estava pronto para transferir o valor para mim quando tivemos essa conversa. Foi aí que a bomba estourou. Preciso dar um pouco mais de contexto. Logo depois do noivado, minha irmã teve uma longa conversa com minha mãe, dizendo que sempre se sentiu a filha deixada de lado. Ela já usou essa desculpa antes. E, pelo visto, minha mãe caiu na manipulação e ficou se culpando. Como resultado, depois de muita conversa, minha mãe decidiu que poderia desviar parte dos fundos de todos os filhos para pagar o casamento da minha irmã. Para quem não sabe, meus 2 irmãos mais velhos estão no exército. Eles ainda não são casados e moram na base. Nunca usaram os 25 mil, já que o exército no Canadá paga por estudo, moradia e outras necessidades. Assim, minha mãe tinha 50 mil dólares disponíveis. Juntando com os 25 mil da minha irmã e os meus 25 mil, ela chegaria aos 100 mil. Como eu tinha cerca de 17 mil guardados, minha mãe achou que poderia me dar 15 mil mais tarde, para comprar um carro, dar entrada em uma casa ou até para meu futuro casamento. Minha irmã, mais uma vez, manipulou a situação. Ela é mestra nisso. Aliás, agradeço aos editores maravilhosos que me indicaram comunidades sobre narcisismo e enviaram artigos sobre o tema. Minha irmã usou as fragilidades físicas e emocionais da minha mãe contra ela. Quando eu nasci, minha mãe sofreu uma depressão pós-parto severa e precisou ficar 4 meses internada em um centro de tratamento. Nesse período, deixou para trás meu pai, meus 2 irmãos, então com 9 e 7 anos, minha irmã de 5, e eu, recém-nascida. Com tanta pressão, meu pai não deu conta sozinho. Tivemos uma babá residente que cuidava das nossas necessidades básicas, comida, banho, roupas, pequenas brincadeiras. Mas, claro, ela não substituía a presença da mãe. Quando minha mãe voltou, minha irmã já guardava um ressentimento profundo. E não foi contra minha mãe, mas contra mim. Ela me culpava pela ausência materna, e chegou ao ponto de tentar me sufocar com um travesseiro. Minha mãe a flagrou a tempo e, pasmem, por anos isso foi contado como uma história engraçada de família. Hoje percebo que era um mecanismo de defesa distorcido. Ao longo da infância, minha irmã manipulou tudo para conseguir o que queria, e fez o mesmo com o casamento. Minha mãe, sentindo culpa, passou a ceder absolutamente tudo que a pequena pomba dela pedia. Eu cresci ouvindo frases como, você sempre me dá tal coisa, então eu quero isso agora, seguidas de birras e explosões.
Com o tempo, os pedidos deixaram de ser brinquedos ou doces e viraram viagens, luxos e privilégios. Nesse meio, acabei me tornando muito próxima do meu pai, ele é meu melhor amigo. Com minha irmã, tive um período de trégua entre os 12 e 14 anos, mas tudo mudou quando minha mãe engravidou da caçula. Foi uma gravidez não planejada e, desde então, virei novamente o alvo da raiva e do abuso dela. Não estou dizendo que isso justifica tudo, mas achei importante contar a história completa. Atualização, parte 2. Um dia depois da mudança da minha irmã, pedi aos meus pais que finalmente tivéssemos a conversa séria. Minha mãe já estava melhor, então nos sentamos. Expliquei como eu me sentia, o peso financeiro que tudo aquilo teria sobre mim, e como era injusto. Meu pai explodiu. Ele não sabia dos $100.000, nem de todas as exigências absurdas da minha irmã. Não gostou do fato de minha mãe falar como se os dois estivessem sempre de acordo, quando não estavam. Mostrei prints dos grupos de mensagens. Resolvemos a questão, não sou obrigada a participar do casamento, e meu pai vai transferir os 25 mil para mim imediatamente. Depois disso, pediram que eu subisse para o meu quarto, porque precisavam conversar sozinhos. Mais tarde, meu pai me chamou de volta e perguntou por que eu nunca tinha me sentido confortável para conversar com eles. Mostrei este post. Ele ficou furioso. Ligou imediatamente para minha irmã, exigindo que viesse para casa sem desculpas. Ela disse que só poderia em 4 horas, porque estava com o noivo e os sogros. Quando meu pai insistiu, ela desligou e bloqueou o número dele. Enquanto isso, meus pais revisaram o post inteiro e os comentários. Foi nesse momento que minha mãe me contou pela primeira vez sobre a depressão pós-parto. Conversamos, nos acertamos, e eu perguntei se minha irmã iria para a terapia. Minha mãe acredita que os 4 meses de ausência detonaram tudo nela, mas disse que não poderia obrigá-la. Eu deixei claro, se minha irmã não fizer terapia, vou cortar contato, NC, com ela e talvez reduzir, LC, com minha mãe. Meu pai me tranquilizou, disse que meu dinheiro está garantido e que não serei obrigada a comparecer ao casamento. Descobrimos também que a história da taxa de $150 por convidado foi uma invenção da minha irmã. Ela disse à minha mãe que era uma tradição italiana. Fomos confirmar com a sogra dela, que a havia deixado em casa mais cedo, e ela ficou chocada. A única tradição real é a dança do dinheiro, mas nunca houve taxa de entrada. O confronto. Quando minha irmã finalmente chegou, já passava de 5 horas. Enquanto a sogra estava presente, ela se comportou como um doce. Assim que a mulher saiu, o inferno começou. Ela exigiu saber por que meu pai havia arruinado a noite tranquila e pediu que ele a levasse de volta. Meu pai recusou, mandou que se sentasse. Ela resistiu, até que ele a pressionou, ameaçando cortar dinheiro e revelar à sogra a verdadeira face dela. Só então cedeu. Fui chamada para sair do quarto. Houve gritos, acusações e manipulações de todos os tipos, inclusive ameaças de cortar contato ou impedir futuros netos de conviverem com a família. Ela insistia para que meus pais retomassem o plano dos 100 mil. Eles não cederam. A discussão terminou quando meu pai gritou, afirmando, sua mãe não é saco de pancadas, e a depressão pós-parto não foi culpa dela. Se está tão cheia de rancor, vá para a terapia. Depois disso, voltei à sala. Discutimos ponto por ponto. Sobre o livro de dieta cetogênica, minha irmã tentou me atacar dizendo que eu era gorda e preguiçosa, mas meu pai me defendeu. Ela chorou. Minha mãe pediu que ele fosse mais brando, e ele foi. No fim, pela primeira vez em muito tempo, senti que fazia parte da família e não era apenas um alvo. Minha irmã pediu um Uber e foi embora, dizendo que estava sendo atacada. Meus pais decidiram que, no Natal, quando meus irmãos voltarem da base, faremos uma reunião geral para definir o que será necessário para termos um futuro saudável como família. As opções na mesa são terapia ou corte definitivo de contato. Quanto ao casamento, meus pais já deixaram claro aos sogros dela, se quiserem a festa luxuosa na estação de esqui, todos terão que contribuir financeiramente. Os sogros concordaram que gastar $100 mil em um casamento é insano. Pelo que soube, a irmã dela vai receber $15 mil para o casamento, o que na prática equivale a $5 mil, já que o vestido de $10 mil já foi encomendado. Os outros $10 mil estão sendo reservados para algo mais concreto, e então os sogros, de forma generosa, estão ajudando com $15 mil. 10 mil para o casamento, 5 mil para a lua de mel. Quanto aos meus estudos, meu pai e eu vamos ao banco amanhã para pagar a taxa de cancelamento do empréstimo que precisei fazer. O empréstimo só começaria oficialmente quando eu iniciasse as aulas, então, felizmente, a taxa de cancelamento é bem pequena. Meu pai está pagando essa taxa porque reconhece que eu nunca deveria ter sido obrigada a contrair o empréstimo. Meus pais concordaram que o meu primeiro ano de universidade, junto com os custos de moradia, não sairia do meu orçamento de $17 mil ou $25 mil, e que eles próprios cobririam. O valor integral que eles haviam reservado para mim será transferido para algo chamado TFSA, para ser usado no futuro. Bem, minha mãe e eu ainda temos uma relação um tanto instável, e minha irmã absolutamente me odeia. Ela me culpou por tudo, dizendo que causei danos irreparáveis ao relacionamento dela com o noivo e com os sogros. Por causa disso, ela me baniu do casamento e da vida dela. Sinceramente, eu não me importo. Não enxergo isso como perder uma irmã.
Para mim, é como perder uma agressora, uma opressora. Fiz uma promessa à minha mãe e ao meu pai de que jamais tratarei minha irmã mais nova da mesma forma. Quero ser o modelo que ela merece, quero ser sua protetora assim como meus irmãos e meu pai foram para mim. Acho que cobri tudo o que precisava. Mas, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para fazê-las. Sou profundamente grata ao Sobredit por me ensinar o que realmente significa família, e por me ensinar sobre limites e comunicação. Desejo a vocês uma vida incrível, seus humanos maravilhosos. Atualização com comentários relevantes. Uma coisa que quero destacar, e que parece ter sido ignorada, sua irmã tentou matar você. Isso é algo muito sério. Espero que, na terapia, você dedique tempo para falar sobre isso. É uma questão enorme, traumática, e o fato de seus pais terem transformado isso em uma desculpa engraçada não é aceitável. É horrível, e espero sinceramente que você exija que sua mãe encare de frente por que permitiu que esse comportamento acontecesse. Por que ela não colocou sua irmã em terapia imediatamente? É importante obter respostas para essas perguntas, e sua irmã deve a você um pedido de desculpas. Você também deveria considerar garantir que o noivo dela saiba sobre o dinheiro que ela exigiu. Ele merece saber no que está se metendo. Op, não foram seus pais que fizeram disso uma piada engraçada a princípio. Foi principalmente sua irmã dizendo, era uma brincadeira, era uma brincadeira. Quando já éramos mais velhas, claro, porque meus pais nunca me deixaram sozinha com minha irmã mais velha. Sempre havia alguém na sala, ou então meu irmão mais velho estava ao meu lado. Só depois que eu tinha uns 10 ou 11 anos, quando minha irmã e eu começamos a ter uma relação razoável, é que isso passou a ser tratado como piada. Eu a perdoei, e honestamente achei que fosse uma brincadeira. Agora sei que não era, e percebo que ela me odiava desde o primeiro dia. Quanto à terapia, esqueci de mencionar, ela fez dos 7 aos 10 anos. Antes disso, era apenas um médico que havia uma vez por mês, mais ou menos dos 4 anos e meio até os 6 anos e meio. Mas ela aprendeu a dizer exatamente o que eles queriam ouvir, então as visitas foram descontinuadas. Meu pai aceitou isso. Minha mãe, por outro lado, quis uma segunda opinião e encontrou o melhor psicólogo infantil de Alberta para minha irmã, e ele a acompanhou por quase 4 anos, até o final. Eles disseram que ensinaram a ela tudo, ajudaram com traumas etc. Mas eu sinto que ela só ficou muito boa em dizer o que os adultos queriam escutar. Quanto ao noivo dela, ele sabe. Eu mandei uma longa mensagem de texto e um áudio para ele, e depois conversamos por telefone por 2 horas. No fim, ele meio que deu de ombros. Pensando agora, acho que ele estava envolvido nisso também. Ele também apresenta alguns comportamentos preocupantes. Pergunta, seus pais sentem que fracassaram com sua irmã por terem deixado que ela seguisse nesse caminho por tanto tempo? Ela foi negligenciada, tentou sufocar você com um travesseiro, e isso virou piada de família. Tenho a sensação de que seus pais estão jogando todos os erros nela, quando eles também têm grande responsabilidade. Op, com certeza acho que isso teve um papel. Ela já mostrava sinais preocupantes quando pequena, empurrar, morder, machucar de propósito meus irmãos ou outras crianças na creche. Mas acho que o que realmente a quebrou foi não ter uma mãe presente. Meu pai cuidava dos meninos, a babá cuidava de mim principalmente dela, e minha tia assumia as funções maternas para ela. Mas não era o mesmo que ter a mãe. O problema é que, mesmo quando as coisas pareciam melhorar, aos 12 anos minha irmã me contou por que me odiava, como achava que eu roubava a atenção. Aos 14, ela voltou a me odiar porque nossa mãe estava grávida da caçula. Sei que ela foi à terapia dos 7 aos 10 anos porque tinha rancor da minha mãe, e quando minha mãe intervinha para proteger a mim, que tinha de 3 a 6 anos na época, ela descontava na babá ou até no cachorro, gritando com ele. E não, meu pai não pode simplesmente escapar da culpa dizendo que decidiu não criá-la porque cuidava dos meninos, assim como minha mãe não pode se justificar por ter cedido a todas as exigências dela. Isso foi um retrato de uma paternidade terrível, que deixou minha irmã com sérios problemas. Entendo que eu goste do meu pai, mas do ponto de vista dela, ambos contribuíram muito para que eu passasse a vida sendo maltratada. Eles falharam com nós duas por não reconhecerem a gravidade do que aconteceu. Minha irmã nunca deixou de ser aquela criança negligenciada de 5 anos. Op. Quero dizer, não é que meu pai escolheu só criar os meninos. O problema é que só tínhamos um carro. Meus irmãos jogavam futebol, hóquei e lacrosse. Estavam sempre viajando. Quando meu pai estava presente, levava minha irmã em encontros de pai e filha 2 vezes por semana. Mas ela ficava furiosa se não ganhasse um brinquedo novo ou algum dispositivo eletrônico. Ela adorava umas coisas chamadas Pixel Chex. Mesmo quando parou de usá-los, e eu queria brincar aos 3 anos, de repente ela se tornava super possessiva. No segundo mês, minha mãe já podia passar os fins de semana conosco. Ela ficava com minha irmã, assistindo filmes, trançando o cabelo, lendo histórias, etc. Honestamente, não acho que isso seja negligência. Eles intervieram quando ela apresentou sinais de piora. E eu nunca fiquei sozinha com minha irmã depois do incidente do travesseiro. Eles a levaram para a terapia, e os médicos deram alta, dizendo que estava saudável. Eu realmente acho que ela é apenas uma mestra da manipulação. Op, em outro comentário, para mostrar como ela é, vou contar, ela roubou o noivo de outra garota que conhecia, simplesmente porque queria ele e não se importava com a outra.
Muitos terapeutas esperam a pessoa passar dos 18 anos para diagnosticar TPB, transtorno de personalidade borderline, na esperança de que a criança supere esses comportamentos. Pessoas com TPB frequentemente são manipuladoras habilidosas, capazes de enganar terapeutas, mascarar atitudes, mentir de forma convincente, quase como atores interpretando um papel. Sempre encontram uma justificativa interna para o que fazem, e isso engana facilmente quem não vê os dois lados da história. Droga, estou prestes a entrar em outro buraco sem fim. Minha irmã jamais aceitaria ir ao médico, a não ser para provar que sempre esteve certa. Ela nem deixou que eu tivesse uma simples boneca Lalaloopsy sem roubá-la e queimá-la depois. O caminho do NC, no contact, ou seja, cortar contato, parece ser a melhor opção para quem convive com pessoas com TPB não tratado. Não se sinta culpada. Sua vida será muito mais tranquila sem o drama e as acusações insanas. E não se preocupe em colocá-la em terapia. Terapia só funciona quando a pessoa é honesta e está disposta a mudar. Muitas vezes, quem tem TPB não é nenhuma das duas coisas. Você deveria procurar terapia para você mesma. Eu fiz isso, e ajudou muito, junto com a leitura de fóruns de famílias lidando com esses problemas. Pais costumam agir como facilitadores, tentando manter a família unida em nome de uma falsa normalidade. Mas ter um irmão com distúrbio não é nada normal. Uma vez que você reconhece isso, pode finalmente começar a se curar. Pois é, minha mãe tem uma sessão de terapia nesta segunda-feira, sobre a questão do dinheiro e da chantagem emocional. Ela e meu pai fazem terapia de casal depois. E eu estou começando terapia individual, por uma infinidade de razões. Meus irmãos também. Bem, eles estão a centenas de quilômetros de distância, então eu realmente não sei o que está acontecendo com eles. E a minha irmã está brincando de casinha. Minha irmã mais nova não estava presente quando a discussão aconteceu. Nós garantimos que ela tivesse um encontro para brincar com uma amiga da creche. Atualização, 3 meses depois. Oi, pessoal. Achei que deveria trazer uma atualização já que faz muito tempo. Peço desculpas. Perdi o acesso a esta conta, mas acabei de encontrá-la novamente. Então, vamos ao que interessa. A terapia familiar está indo muito bem. Meus 2 irmãos receberam uma licença temporária para voltar ao Canadá. Ambos estavam servindo no exterior por um tempo. Acredito que eles terão que retornar depois disso, mas tudo faz parte do processo de recuperação. Nossa família está voltando ao eixo, e minha mãe e eu estamos mais próximas do que nunca. Honestamente, sinto como se tivesse recuperado a minha melhor amiga. Quanto à minha irmã, para ser sincera, eu não sei o que está acontecendo com ela. Uma amiga minha ainda acompanha suas redes sociais, e aparentemente, está tudo bem. O casamento foi antecipado para 26 de novembro em vez de 17 de dezembro, como ela havia planejado inicialmente. Ela e o noivo compraram uma casa. E, aparentemente, ainda é rumor, ela está grávida. Ela cortou totalmente o contato conosco. E a família do noivo anda falando mal de nós. Mas estamos nos mantendo firmes. Em outras notícias, muito mais animadoras, estou adorando Ottawa. Volto para casa uma vez por mês para terapia presencial. Mas também tenho 3 sessões virtuais mensais. Além disso, meu irmão mais velho vai se casar. Então, enquanto perdi uma irmã terrível, ganhei uma irmã maravilhosa. Ela é tão doce, me manda mensagens a cada 2 dias, pede Uber Eats para mim quando estou triste, mesmo morando em outra província. Ela é simplesmente encantadora. Ela me perguntou se eu me sentiria confortável em ser sua madrinha de casamento. Ela é filha única, sua mãe faleceu, e eu aceitei. Então, até o ano que vem, terei oficialmente uma nova irmã. Não há muito mais a dizer. Mas também estou namorando. Ele é do exército também, acho que não consegui escapar disso. Mas ele é muito carinhoso e me apoia em tudo. Nosso aniversário de 1 mês de namoro será em janeiro, e estou ansiosa por isso. De qualquer forma, muito obrigada, Reddit. Vocês são pessoas incríveis, belas e cheias de alma, e desejo a todos vocês uma vida próspera, saudável e plena. Eu amo vocês. Sinceramente, Carla Carter 19.400. Atualização pós-casamento. Olá, pessoal. Muita gente queria saber o que aconteceu no casamento ontem. Então vou contar. Minha família e eu fomos proibidos de comparecer. Mas meus primos, amigos e a família do marido dela me contaram tudo, e não houve nada demais durante a cerimônia. A mãe do noivo apareceu com um vestido quase branco, e algumas pessoas levaram seus filhos, mesmo sendo uma cerimônia sem crianças. Mas o verdadeiro drama só começou na recepção. De certa forma, sinto pena da minha irmã por causa disso. A mãe do noivo convidou uma das ex-namoradas dele, provavelmente na esperança de que isso estragasse o casamento. Mas não deu certo. Ela tentou se colocar entre minha irmã e o agora marido dela. Mas o marido, e eu realmente dou crédito a ele por isso, disse para ela ir embora. Sinceramente, no geral, não houve muito drama. Eles chegaram ao altar e já estão de partida para a lua de mel hoje ou amanhã. Mas uma coisa foi confirmada, minha irmã está definitivamente grávida. No final dos discursos, o noivo fez o dele com uma apresentação de slides, e o último slide era uma ultrassonografia com a mensagem, bebê, sobrenome imprevisto para junho de 2023.
Desculpem, não é uma atualização muito grande. Obrigada por assistirem ao vídeo. Se você tem interesse em ouvir mais histórias como esta, temos muito mais para compartilhar com você. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma história impactante. Vamos bater juntos a meta de 1000 inscritos.